Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero encontrar vocês bem. Hoje nós vamos resolver uma questão que foi enviada pelo nosso inscrito, né, o Fernando Albuquerque, e ele mandou uma questão bem interessante sobre roteamento estático e PV4. E achei legal compartilhar com vocês. Bom, eu fiz um esquema aqui que normalmente eu uso para exemplificar a questão do nosso amigo Fernando, tá? Então, olha bem, o esquema está aqui. O Fernando pergunta o seguinte: ele tem X redes, se eu não me engano, a questão dele eram 5 redes, ou não lembro agora exatamente, mas N redes, né? E N máquinas, perdão, e ele queria separar essas máquinas em várias redes distintas, sem mexer na camada 1 e 2, ou seja, sem ter que trocar cabeamento, trocar roteador, trocar switch, essa coisa toda. Bom, então vai aqui a solução direto ao ponto. Veja, eu vou fazer aqui apenas com 2 máquinas, porque aí você depois extrapola para quantas máquinas, 2 redes, perdão, aí você extrapola para quantas redes você quiser. A questão aqui é a seguinte, ó: imagine que eu tenho esse conjunto de máquinas todo, né? Então, só para você entender o esquema, eu teria então 10 redes, cada rede com 2 máquinas. Então você perceba que cada quadradinho desse e cada Czinho desse é uma rede. 2 máquinas, aqui 2 máquinas, 2 máquinas. Então eu teria, na verdade, 20 máquinas espalhadas ao redor dessa bola aqui, né? Que seria desse círculo, que seria então a 11ª máquina, a 11ª rede, né? A máquina 21, portanto. Então eu teria 20 máquinas, como se eu tivesse, por exemplo, 20 departamentos na minha empresa, cada departamento desse com 2 máquinas. E aí, todas essas máquinas ligadas num switch lá de 24 portas, ou em 2 switches de 24 portas, sei lá, mas todos com a mesma camada 1 e 2. Então, como eu faço para eu poder segmentar essa rede apenas baseado na camada 3, usando apenas os conceitos de roteamento IPv4? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Considerando esse esquema, nós vamos pegar só uma dessas redes, fazer a divisão delas, fazer a modificação, não é? Você criar essa rede com 2 máquinas e depois fazer com que essa rede aqui se conecte a essa rede grande, porque a ideia é a seguinte: a ideia é que todas essas redes sejam independentes, ou seja, o domínio de broadcast delas seja isolado para não gerar tráfego desnecessário para o switch, tá certo? Então o domínio de broadcast de cada rede dessa ficará isolado às 2 máquinas, mas eu quero que essas 2 máquinas se conectem com essa máquina 11 aqui, porque é através dela, ou é nela, que existem os recursos de rede, como por exemplo internet, como por exemplo banco de dados e tudo mais, e é através dela também que eu vou conseguir acessar as outras redes, né? Então nesse vídeo eu vou responder apenas a questão do Fernando, que é como é que eu faço para separar as redes e depois ligá-las entre si. Beleza? Entendido, né? Então vamos lá, vamos direto ao ponto agora. Vamos aqui para a nossa velha e boa tela preta. E aí aqui eu vou fazer no ambiente real, isso aqui não é um ambiente simulado nem nada. Eu vou primeiramente acessar uma das máquinas, que vai ser a máquina 11, ou seja, aquela vai fazer o papel daquela bolona lá. Então eu vou acessar ela, que é uma máquina aqui do meu ambiente, que ela tem este endereço IP, certo? Então eu vou acessá-la aqui com o login adequado e logo em seguida vou me transformar em super usuário dessa máquina com a senha específica. Beleza? Sou super usuário da máquina, tudo bem. Em seguida já faço um ifconfig. Você vai perceber aqui que esta é a minha interface de rede, aqui, ó, essa ENP3S0F0, que tem este IP que eu acabei de acessar via SSH, beleza? Muito bem. E na outra máquina que eu tenho aqui, eu vou fazer um SSH também, só que agora para outra máquina, que vai ser a máquina que
e vai ser simbolizado por aquele quadradinho 1, ou seja, vai ser a primeira máquina da rede 1, tá bom? Então vamos entrar lá na máquina, por exemplo, máquina 1. Vou fornecer a senha adequada e em seguida me transformar em superusuário da máquina. Beleza? Pronto. Então agora nós temos aqui duas máquinas, uma que está que é a máquina Labmática 24, a outra que é a Labmática 01. São duas máquinas distintas e eu vou fazer a configuração nelas agora. Tranquilo? Bom, é claro que para que eu não perca minhas informações de rede, porque eu estou acessando essas máquinas via SSH, ou seja, eu estou emulando um terminal remoto, eu não posso mexer na interface nativa. Então, o primeiro toque que a gente dá aqui para você é o seguinte: se na sua máquina só tiver uma interface de rede, como é essa aqui, por exemplo, de rede cabeada, e você não pode mexer nela, o que é que você faz? Primeira providência sua é lembrar de configurar um alias, que para configurar esse alias, que é como se fosse, na verdade, uma interface virtual de rede, você coloca o nome dela, o nome da interface física, que no caso é NP3S0F0, dois pontos, um número inteiro, que simboliza o nome dessa placa virtual. Se você tiver mais de uma aí, você pode colocar 2.1, 2.2 e por aí vai. E aqui você vai colocar o IP, tá? da placa que você está criando. Ora, como você está criando uma placa de rede virtual para fazer aquela configuração que nós vimos ali no desenho, e essa máquina aqui, que tem essa tela preta, né? Nós temos a tela preta e a tela meio cinza. Essa da tela preta é aquela máquina simbolizada por aquela bola, aquele círculo redondo lá, né? da figura que eu mostrei. Então eu vou definir, até por força de digitar pouco, eu vou definir ela como IP assim, ó, 11.11.11.1, certo? E como eu tenho apenas nessas redes vão ter apenas duas máquinas, eu vou botar a máscara /30. Tudo bem até aí? Se você tiver algum problema com essa questão da máscara, você me dá um toque aí nos comentários, que eu faço um outro vídeo explicando como é que a gente faz para dividir uma classe IP em várias classes pequenininhas, ou seja, a chamada a velha e boa divisão de sub-redes, né? Ou em sub-redes. Então veja que ao fazer isso aqui, ó, e se eu fizer o ifconfig novamente, você vai perceber que além da interface nativa, que faz com que eu não perca a conexão, eu tenho agora a interface que eu criei. Tranquilamente? Bacana. Só que veja, essa é a interface padrão, né? A interface da rede 11. Nota, voltando aqui na tela, ó, é a rede 11. É essa máquina que eu estou configurando. Agora eu vou configurar, já configurei o IP da rede 11, agora eu vou configurar o IP da rede 1. Então eu vou voltar lá na minha telinha cinza e vou fazer o mesmo ifconfig. Olha só, veja que lá tem a mesma coisa, né? Acho que aqui eu não tenho os caracteres especiais. Tem. Então tá aqui, ó, você nota que eu tenho a interface tem o mesmo nome, porque são máquinas parecidas, e o IP é esse. Como eu não posso mexer no meu IP, né, na minha placa de rede física, para não perder a conexão, eu vou usar um alias também, NP3S0F0, do mesmo jeito que fiz na outra máquina, e aqui vou colocar o IP. Como é rede 1, eu vou fazer 1.1.1.1/30, visto que só vão ter duas máquinas nessa rede 1. Beleza ou não? Então você vai perceber que agora, quando eu fizer o ifconfig novamente, do mesmo jeito que lá na outra máquina, agora eu tenho a interface física e a interface virtual criada. Tranquilo até aí? Então veja que dessa forma, se você tivesse, por exemplo, que configurar agora esse Czinho aqui, ó, a máquina C, que é a máquina cliente da rede 1, você iria lá na máquina cliente da rede 1, faria o mesmo procedimento, e aí você teria duas máquinas dentro de uma rede onde só elas duas se enxergam, tá certo? Só fazendo isso, veja, mesmo que elas estejam no mesmo switch, né, mesma camada 1 e 2, você fazendo isso, você segmenta a rede logicamente usando apenas a camada 3. Tá legal? Muito bem. Mas a questão agora é o seguinte, nós segmentamos a rede, mas vamos ver agora
se eu consigo encontrar quem é o IP 11.11.1. Vamos ver? Olha aí, não consigo. Por que será que eu não consigo, hein? Ora, porque esse IP 11, e você nota que ele está dizendo aqui, ó, redirect, host, né? Está falando aqui de erro 100% de pacotes perdidos, então ele não achou. Mas olha, se a máquina Labmática 1 está na mesma rede que essa máquina aqui, que é a Labmática 24, estão na mesma rede física, por que uma não pinga na outra? Eu vou tentar pingar no 1.1.1. Talvez pingue, mas você vai perceber que não vai ser na minha máquina, porque possivelmente na internet existe uma máquina com esse IP. Ó, mas neste caso nem existe também, né? Porque às vezes existe, às vezes, né, como já tem IP do Google 888, né, às vezes já existe um IP desse. Mas você vê que mesmo estando na mesma rede, na mesma rede física, né, camada 1 e 2, as duas máquinas não se conversam mais. Então eu tenho que fazer as duas máquinas conversarem. Então nós chegamos nesse ponto aqui, ó. Já respondemos a primeira questão do Fernando, dividimos as subredes sem mexer na parte física. Agora eu quero interligar a rede 11 com a rede 1. Ora, a rede 11 não fala com a rede 1. A única forma de eu fazer essa ligação é criando uma outra placa virtual que faça a ligação entre a 11 e a 1. E essa placa virtual não vai poder ter o IP nem 1 nem 11. Por que não vai? Porque lembra que eu estou usando máscara /30? Se eu estou usando máscara /30, eu não posso usar mais nenhum IP, porque os dois já estão sendo usados aqui, ó, nessas duas máquinas. E na rede 11 aqui, eu também não posso usar, porque em tese eu tenho a máquina 1 e tenho a máquina 2 que pertence à rede 11. Então, para eu interligar a rede 11 com a rede 1, de novo, vamos ao alias. Então, a primeira coisa a fazer lá no nosso Labmática 24, que é a rede 11, é criar um outro alias. Então, veja que eu vou fazer assim, ó. Veja que é outro alias, outra placa virtual, e vou chamar aqui, sei lá, de 12.1/30. Agora, observe que esse alias é só... Coloquei /30 porque vão ter dois IPs também nessa rede que eu acabei de criar, 12.12.12. E essa rede não é para interligar duas máquinas dentro da mesma rede, é para interligar as duas máquinas que estão, uma na rede 11, outra na rede 1. Portanto, o outro IP dessa rede 12.12.12 tem que ser colocado aonde? Aqui na máquina da rede 1. Então, de novo, if config, só que agora o segundo alias, portanto a segunda placa virtual, e aqui vai ser 12.12.12, só que 2, beleza? Perceba que agora, por mágica, eu vou conseguir pingar na 12.12.1, que é aquela mesma máquina 11 lá, e daqui eu pingo na 12.12.12.2. Veja que sem custo incremental você consegue segmentar a sua rede e agora reconectá-las, né? Segmentar em redes pequenininhas e reconectá-las. Muito bem, mas ainda não acabou, porque ó, se o meu objetivo é achar o banco de dados que está lá na máquina com IP 11, né? Então eu deveria poder pingar agora no 11.11.1. Aí você percebe que eu ainda não pingo. Aí você pergunta, Cláudio, mas como assim? Se eu estou pingando no 11.11.2 e o 11.11.1 é a mesma máquina e eu não pingo, mas é a mesma máquina, fisicamente falando, mas logicamente falando, elas são duas máquinas. Uma está na rede 11 e outra está na rede 12. Então, a rede 1 só enxerga a rede 12, não enxerga a rede 11. Percebeu o detalhe? Então, este é o princípio básico do roteamento. Então, agora que a gente já dividiu as redes, né, criou as duas redes, interligou-as de novo, para que essa interligação aconteça de forma integral, é preciso que eu consulte o que a gente chama de tabela de roteamento, através desse comando chamado netstat-rn ou route-n, route, né, -n, como você preferir. Aí você vai observar que aqui, ó, deixa eu até limpar a tela, você vai observar que nesta tabela de roteamento, ele mostra aqui como é que você sai da rede, como é que você chega na rede 1, que é a rede dele próprio, né, dessa própria máquina, como é que chega na rede 10.101, que é a rede por onde eu estou acessando o SSH,
como é que chega na rede 12, veja, eu estou na coluna destino, ele mostra como chega em várias redes, menos na rede 11. Então, resumindo, quando eu tento pingar aqui na rede 11, na rede 11, 1, ou seja, na máquina 1, ele vai tentar encontrar esse destino bem aqui, ó, na tabela. Como ele não encontra, ele pega o destino padrão, ó. O destino padrão é esse, onde tudo setado para 0, né? Aí nota que, inclusive, se ele não encontrar nenhum tipo de destino, né? Nenhuma rota, vamos dizer assim, para chegar no destino que ele está querendo, o próprio computador, o próprio algoritmo, manda para o destino padrão, que é esse aqui, ó. Tanto é que, olha, quem é que está respondendo? Justamente o 10.101.0.251, que é o chamado meu gateway padrão. Tá certo? Então nota que ele está indo para outro lugar, né? Quando eu tento pingar no 11.1, ele está mandando para outro lugar. Então qual é a providência que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma rota estática. Como é que você faz isso? Route add -net, que você vai adicionar uma rota para uma rede, 11.11.11.0/30 GW, ou seja, o gateway, a porta, o caminho por onde ele tem que seguir para chegar nessa rede. E aí eu pergunto para você, qual é a única forma, único caminho por onde, ou seja, a única máquina que esta Labmática 01 conhece para chegar no 11? Não é exatamente o 12.12.12.1? Aí você vai dizer, Cláudio, mas o 12.12.1 é a mesma máquina. É, mas é a mesma máquina física. Do ponto de vista lógico, são duas máquinas. Então, a máquina que está na rede 1, que é essa que eu estou configurando aí, ela não conhece ninguém que está na rede 11. Ela conhece alguém que está na rede 12. E se a rede 12 é a mesma rede 11, então eu vou dizer para ela, olha, é a mesma. Para você chegar na rede 11, mande pelo 12. Mande pelo 12.12.1. Então vamos dar um enter aqui, ó. Na hora que você fizer isso e consultar a tabela de roteamento, o que é que você vai ver aqui, ó? Esta rota já aparecendo. Não é legal? Aí vamos experimentar agora o ping 11 para você ver. Olha só que beleza. Agora já está funcionando. Então você percebeu? Então vamos só para frisar bem. Se eu apago esta rota, route del, né? É o mesmo comando, só que você coloca um del aqui e tento pingar novamente, ele vai esquecer. Se você não lembrar ele, aí você vem aqui e lembra, rapaz, é o seguinte, para chegar lá é por aqui, viu? E aí ele lembra e sabe como chegar. Então você percebe que, do ponto de vista prático, a divisão de subrede na camada 3 é muito importante para quem precisa fazer uma divisão, um isolamento do tráfego de broadcast, e não tem vamos dizer assim, não quer ou não tem condições de refazer todo o cabeamento, refazer toda a estrutura de rede, tá certo? Então, com isso eu respondo a questão pontual do Fernando, e caso eu não teci detalhes, porque não é o caso do vídeo, né? Mas se você tiver alguma dúvida sobre roteamento estático, divisão de subrede, comandos do sistema operacional, comandos de roteamento e tudo mais, ou quiser fazer alguma coisa específica na sua rede aí, e não souber ou não tiver a certeza de como fazer, manda a questão para mim, tá? Entra lá no vídeo de apresentação do canal, que tem os códigos para salas de aula, para sala de aula virtual de rede de computadores, onde você pode postar o PDF do problema, pode descrever o problema com maior detalhe, tá bom? Então fica à vontade, toda vez que a gente receber as questões, nós vamos tentar responder, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.